A paz do Senhor para os irmãos e para todos os nossos seguidores do canal Monte Sião. Meus amados, nós estamos aqui mais uma vez para levar até você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Estamos com alguns dias sem gravar, temos tido algum problema aqui no equipamento, mas Deus é quem nos ajuda, né? Então hoje nós estamos aqui para gravar mais uma mensagem da Palavra de Deus, para que você possa meditar. O texto que vamos ler hoje como base é Gênesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 13 até o 17. É sobre a história da Arca de Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de goferno, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a largura e de 30 côvados a altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Meus irmãos, é uma história muito conhecida de todo o povo de Deus, de todo aquele que é estudioso da Bíblia, que gosta da palavra de Deus, conhece essa história. Mas aqui, desculpem, aqui nessa história tem um negócio interessante. Tem um mistério aqui na história dessa arca. Essa arca foi feita por ordem de Deus para a salvação de todos aqueles que crescem, que acreditassem na palavra de Noé. Porque a Bíblia trata Noé como apregoeiro da justiça. Quando Deus anunciou a ele estas coisas, o dilúvio, e que ele fizesse essa arca, Noé tinha 500 anos de idade. Quando o dilúvio veio sobre a terra, ele tinha 600 anos, ou seja, foram 100 anos de construção dessa arca. E neste período, com certeza, ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava transmitindo ao povo que Deus ia destruir com água, com chuvas, para destruir toda a carne que existe sobre a face da terra, todo o espírito de vida, seja dos homens, seja dos animais, tudo ia ser desfeito, porque a Bíblia diz aqui que a terra estava cheia de violência. Mas o que eu quero destacar aqui é a intenção da arca era para salvamento daquelas pessoas. Esta arca, meu irmão, ele dá a dimensão aqui de 300 côvados o comprimento. Segundo os estudiosos, os historiadores, um côvado, que era a medida oficial da Bíblia, ele tinha aproximadamente 45 centímetros. Então, se um côvado era 45 centímetros, 300 côvados ia dar em torno de 135 metros de comprimento. Era grande? Era. Era uma embarcação enorme. A largura dela, de 50 côvados, ia dar mais ou menos 13 metros e meio, mais ou menos, 17 metros por aí, de largura. Não sei bem a conta agora. E a altura dela era uma altura pelo menos de 9 a 10 metros, porque era para fazer 3 andares. Andares baixos, segundos
E terceiro, mas o que eu quero dizer com isso é que ela tinha um limite. É lógico que Deus sabia o que ele estava fazendo, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o meu e o teu coração. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Salmo 139 diz que antes que chegue uma palavra na nossa língua, o Senhor já sabe que nós vamos falar. Conhece a nossa estrutura, conhece as células do nosso corpo antes do nosso corpo ser formado. Então Deus já sabia que o povo não ia se arrepender. Então, mas ele fez uma arca consideradamente grande. Mas o que eu quero dizer é que essa arca, mesmo sendo grande, tendo mais de 100 metros de comprimento, mais de 13 metros de largura, mais de 9 ou 10 metros de altura, ela tinha um limite. Uma hora ela ia encher, ela ia ter a sua lotação completa, não ia mais caber ninguém. Mas essa arca, meus amados irmãos e ouvinte, você que nos segue no canal, que ainda não é crente, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, essa arca apontava para Cristo, porque é a arca da salvação. Hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só com uma única diferença: a arca que Noé construiu, ela tinha um limite. Uma hora ela ia se encher, uma hora ela ia ficar lotada a ponto de não caber mais ninguém. Mas a arca que é Cristo hoje, a salvação para todo ser humano, ela é limitada. O Senhor Jesus Cristo é ilimitado em sua dimensão. Quando no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele não tem limite. Ele cabe eu, cabe você, cabe nossa família, todos aqueles que decidirem aceitar a Cristo como Salvador. Existe sempre um lugar na arca para você. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, você que nos segue, que ainda não é crente, pense nisso. No tempo do dilúvio, a salvação era por meio da arca de madeira. Deus dá a Noé até a qualidade da madeira, não era uma madeira qualquer, era madeira de golfe, ou de golfer, como queiram. Mas essa arca, ela tinha um determinado limite, porque ela tinha dimensões de comprimento, de largura e de altura. Mas Jesus Cristo está de braços abertos, chamando aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados. Aí você vai dizer: mas de que eu estou oprimido? De que eu estou cansado? Cansado do pecado, oprimido pelo pecado, sobrecarregado de pecado. Jesus está pronto para perdoar você, meu irmão. Jesus está pronto para abraçar. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Portanto, meu prezado, não pense mais no que você deve ou não deve fazer para a sua vida espiritual. O caminho é Jesus Cristo. João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele diz isso, ele fecha todas as brechas que possam existir, que pudessem existir. Ele diz: eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, não. Tem pessoas por aí que buscam outros caminhos, através de A, de B, de C, mas ele é o único caminho.
O caminho é um artigo definido. É um artigo definido. Então ele está dizendo, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. E aquele que vem a ele, ele de maneira nenhuma não vai lançar fora. Isso aconteceu com Zaqueu. Isso aconteceu com a parábola do filho pródigo, que está simbolizando ali, o pai está simbolizando a Deus. Todos aqueles que se desviaram e foram para longe, começaram a passar necessidades, se arrependam e voltam, porque o pai está pronto para abraçá-los. O pai está pronto para perdoá-lo. Salmo 51 diz lá que um coração contrito, quebrantado e contrito, Deus não resiste. Ele não vai resistir você, desde que você vá a Ele com arrependimento de alma, com arrependimento de espírito. Ele vai perdoar. Não importa o que você fez, não importa o momento que você está vivendo. O povo do tempo de Noé, a Bíblia diz que a terra estava corrompida, existia corrupção. Existia pensamento maligno no coração do homem, mas Deus estava pronto para perdoar aqueles que quisessem entrar na arca. Glória a Deus. Assim é agora. A arca salvadora, ela não tem limites. Ela vai caber tantos quantos procure a Ele. Louvado seja Deus. Pense nisso, meu irmão. Ainda é tempo. Ainda há uma esperança para o mundo. Ainda há uma esperança para o ser humano que vive jogado nas sarjetas, nos vícios, nas bebidas, nas drogas, alguma coisa desse tipo. Mas ainda existe uma esperança, porque Deus ainda perdoa, Deus ainda salva, Deus ainda transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Quero finalizar esta pequena reflexão dizendo a você, se você, quando ouvir esse vídeo, eu não sei quando você vai ouvir, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas que essa mensagem possa penetrar no teu coração, que por mais que o mundo esteja corrompido hoje também, creio eu que está bem mais do que naquela época, mas Deus tem uma oportunidade para você. Fique todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.